Aqui bem informalmente nesse clima sobre alguns tópicos, né, bem ligados à pedagogia espírita. O primeiro é, né, para cada um dos três, que fatos, né, ao estudar a pedagogia espírita, que mais marcaram vocês? Que fatos históricos vocês gostariam de falar? Bom, eu acho, talvez eu destacaria dois, aí eu já vou roubar do Ale. Não a parte, é só essa que eu tenho para falar. O meu colégio Allan Kardec, porque eu considero que a prática que houve no colégio Allan Kardec, até agora nós não tivemos igual, né? Outra escola, outro educador que conseguiu levar uma proposta tão revolucionária, tão inovadora, quanto Eurípides fez no Colégio Allan Kardec. Então eu acho que esse é o fato fundador da pedagogia espírita no Brasil e no mundo, e ao mesmo tempo é o fato que tem mais relevo, porque é um exemplo, é um modelo, uma inspiração que ainda nós não conseguimos atingir, né? E eu acho outro fato também de grande importância é o lançamento da revista Educação Espírita, do Herculano Pires, né? Porque aí ele lançou as bases da teoria. Então nós temos aqui o lançamento da prática com o Colégio Allan Kardec de Eurípides Massanufo e o lançamento da base teórica com a revista Espírita do Herculano Pires na década de 70. Aí depois, lógico, tivemos outras práticas, outros desenvolvimentos teóricos com outras pessoas, mas eu acho que essas duas balizas é que fundaram aquilo que, no trilho pelo qual nós desejamos seguir. Rita. A Dora falou do Herculano Pires e eu considero que uma das obras básicas da pedagogia espírita é a pedagogia espírita do Herculano Pires, né? E quando cada um de nós, educadores, e eu realmente faço parte de um grupo que atualmente estuda esse livro, quando a gente se debruça sobre ele, a gente acaba percebendo que tudo aquilo já estava implícito no que Kardec pensava, naquilo que ele devia vislumbrar como um ideal de educação, mas que ainda não acontecia e que ainda hoje não acontece, porque a gente ainda lê tudo aquilo que foi escrito nos anos 70 como a maior novidade do mundo, né? E muitas das coisas que ele diz ali, a gente vê que ainda são muito distantes da nossa prática, e o nosso intuito, então, é nos aproximarmos disso, e a gente só vai conseguir fazer isso se a gente, de fato, for buscar as fontes que ele buscou, buscar aprofundar os conceitos que ele coloca ali, para ter, então, essa visão de como fazer uma educação realmente espírita, dentro de uma prática pedagógica espírita. Bom, E eu só acrescentaria o seguinte... Não, deixa eu acrescentar. Não, só um parênteses. É que o livro Pedagogia, o livro Pedagogia Espírita é uma coletânea da revista Educação Espírita. Então, quer dizer, é que estão realmente lançadas as bases teóricas, que é o que me referi. Só isso. Não, eu, além de ressaltar a questão de Eurípides, porque é o marco fundador, é quem inicia a questão da pedagogia espírita no Brasil, e além de ressaltar essa perspectiva a esse trabalho, também o trabalho da Ana Franco, que foi um trabalho importantíssimo para a expansão da escola espírita no Brasil, expandiu a escola espírita pelo território nacional, embora ela não tenha tido talvez uma prática pedagógica tão interessante como a de Eurípides, mas ela trabalhou pela expansão da escola. Ressaltar o trabalho do Ney Lobo, que também foi um trabalho extremamente importante, que deu uma contribuição muito boa do ponto de vista prático da educação. E ressaltar, você falou o trabalho do Herculano, e falar um pouco da questão da pedagogia atualmente, né? Porque todos esses foram trabalhos muito importantes que iniciaram a pedagogia espírita e prepararam o terreno para que hoje nós pudéssemos ter vários congressos, inclusive pelo Brasil, de pedagogia espírita. E o Herculano, no seu período histórico, com o seu trabalho, ele se ressentia muito, na verdade, de ter pessoas, inclusive, para ler aquilo que ele escrevia, ou ter pessoas para acompanhar a dificuldade que os espíritas criavam em relação à escola e à educação espírita. E hoje nós conseguimos ter congressos para 1000 pessoas de pedagogia espírita, 500 pessoas, 1500 pessoas no Rio de Janeiro, como nós tivemos agora recentemente.
Então, esse eu acho que é o principal momento da pedagogia espírita, porque a pedagogia espírita está se alastrando pelo território nacional. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Todos esses prepararam o caminho e nós agora estamos continuando o seu trabalho e, de repente, colhendo já um pouco dos frutos. Talvez isso faça parte. Eu gosto daquela frase do sinal cearense, né? Dr. Bezerra de Menezes, quando ele fala urgente, mas não apressado. Faz muito tempo que é urgente que a gente pense sobre isso e pratique uma educação diferenciada. Só que me parece que isso, aos trancos e barrancos, não funcionou. A gente precisa realmente saber o que a gente está fazendo, saber o que é prioritário para conseguir fazer um trabalho que tenha frutos e que dê resultados e que perdure. E em relação aos congressos, né? Assim, como é que a gente poderia fazer um resgate? Como que começou os congressos de pedagogia espírita? E como é que está hoje? Qual a importância que vocês veem nos congressos, né? Estamos aqui às vésperas, né? 2 horas antes de começar o Congresso Nordestino. Vamos lembrar um pouquinho como é que foi no passado. Então, houve alguns encontros, 2 congressos de educação em São Paulo, né, na época do Herculano Pires, mas eram regionais, não tinham amplitude que teve, por exemplo, o nosso ano passado, que foi o Congresso Brasileiro, reunindo mais de 14 estados do Brasil inteiro, com mais de 1000 pessoas. Então, eu acho que eu analisaria hoje essa fase que nós vivemos como uma fase de duas questões importantes. Criação de massa crítica para a pedagogia espírita e a outra de aprofundamento teórico, digamos assim, de uma sistematização teórica. Quer dizer, o próximo passo é a formação de professores, né? Quer dizer, isso nós já lançamos com a ideia do curso de Pedagogia Espírita pós-graduação lá em São Paulo, e todos esses congressos. Depois do nosso congresso que nós tivemos em Santos ano passado, que reunimos mais de 1000 pessoas, deflagrou-se um processo de vários congressos no Brasil inteiro. O primeiro foi aqui perto, no Cariri, né? Em janeiro desse ano, de 2005, foi, né? Foi 2005, exatamente. Aí depois tivemos Rio Grande do Sul, agora vamos ter em Curitiba, aqui, Nordeste, fui para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, tivemos um enorme. Então, quer dizer, foram vários seminários, congressos, encontros, no Brasil inteiro. De nós, Belém do Pará, tivemos um maravilhoso também. Então, aí começaram-se a criar grupos de estudo de pedagogia espírita no Brasil inteiro. Então, estamos criando massa crítica e conscientizando as pessoas dessa necessidade. Na verdade, sistematizando melhor, de repente, a pedagogia espírita, ou aprofundando algumas questões, essa expansão e forma massa crítica, mas ao mesmo tempo forma massa de pessoas que vão estudar a pedagogia espírita, porque não só uma massa crítica que vai acompanhando, mas que muitos estão estudando, né? Tanto que tem inúmeros grupos pelo Brasil afora estudando a questão da pedagogia espírita e dando retorno. E também acho que é um momento agora, mais do que foi no passado, de criação, de repente, de escolas espíritas, né? Que possam, inclusive, utilizar, de fato, a proposta teórica do espiritismo. É um momento em que vai formar professores, vamos formar uma massa crítica, a teoria estamos sistematizando, desenvolvendo, estudando, aprofundando, enfim, e isso precisa ser trazido para dentro da escola, isso precisa ser trazido para a realidade. Precisamos fazer escolas espíritas, né? Não, lógico, não é fazer escola espírita de orelhada, de qualquer jeito, fazer uma escola espírita e colocar uma pedagogia tradicional, mas de fato é trazer isso tudo que foi estudado e pegar esses exemplos que nós estamos aqui para começarmos a construir escolas espíritas. Inclusive esta, acho que é a ânsia de vários grupos que estão estudando pelo Brasil afora a pedagogia espírita.